Em jogaço no Maracanã, talvez o melhor do brasileiro até aqui, Vasco empata com o Palmeiras. Se perguntassem para qualquer vascaíno antes do Campeonato Brasileiro começar se 4 pontos estaria de bom tamanho contra o Atlético e contra o Palmeiras, aceitaríamos sem questionar. Depois de abrir 2-0 hoje, vocês podem até dizer que ficou aquele gostinho de poderíamos ter ganho. Mas a gente não pode esquecer que do outro lado tínhamos um Palmeiras que perdeu apenas 9 dos últimos 100 jogos disputados. Hoje tivemos um Vasco se impondo em casa e sabendo defender. Mas infelizmente a bola aérea defensiva que vinha muito bem com o Capasso no Carioca, hoje deixou a desejar. O primeiro tempo começou com muita intensidade. O Vasco entrou com o meio de campo que tem se firmado como titular nesse início de temporada, com Jair, Andrei e Rodrigo. Abel Ferreira, ligado nisso, espelhou o meio de campo do Palmeiras, jogando com 3 jogadores que sabem marcar, com Gabriel Menino, Richard Rios e Zé Rafael. Isso fazia com que o jogo ficasse muito brigado ali pelo meio. Os 20 primeiros minutos de jogo foram assim. Depois disso, o Vasco começou a ficar mais com a posse de bola e propor o jogo com a subida dos seus laterais. Não demorou muito então para que encontrasse espaço. E foi um lançamento espetacular de Jair, que fez um excelente primeiro tempo, que ele encontrou Alex Teixeira, que infiltrou e numa tentativa de chute, Pedro Raul apareceu desviando para marcar. O nosso centroavante, que inclusive foi essencial para a criação das jogadas do Vasco no primeiro tempo. Ele atraía a marcação e fazia muito bem o pivô, incomodando a zaga do Palmeiras. Foi dele a finalização para o segundo gol do Vasco, onde Peck marcou no rebote. No final do primeiro tempo ainda deu tempo para o Palmeiras diminuir. Bambu vacilou na marcação e Navarro apareceu livre para marcar. Outro gol sofrido pelo Vasco nos acréscimos do primeiro tempo, que outra vez não fizeram o menor sentido. Qual a necessidade de 7 minutos de acréscimo no primeiro tempo? Não tem explicação. Já no segundo tempo, como era esperado, o Palmeiras veio para cima. E foi em outra bola aérea que o Vasco tomou o segundo gol. Falha geral do sistema defensivo, porque não pode tomar gol de cabeça no meio da área de um jogador de 1,68 que é o Arthur. Depois disso, a intensidade do primeiro tempo voltou para ambos os lados. Qualquer um dos times poderia ter saído vitorioso. O Palmeiras criou boas oportunidades e o Vasco encontrou espaços também, mas não conseguia finalizar. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que pelo segundo jogo seguido, as substituições do Vasco surtiram efeito. Mesmo tendo entrado muitos garotos, até porque nosso banco é composto por garotos. O Vasco conseguiu voltar a ter intensidade e mudar o esquema para produzir de novo. Orediano entrou muito bem, mas ainda com pouco ritmo de jogo. E Marlon Gomes entrou bem de novo. Hoje jogando na posição que o catapultou para o futebol. Entrou no lugar do Rodrigo, que não fez uma boa partida. Quando o Marlon entrou, o Vasco recuou o Andrei ali, trouxe o Marlon Gomes para jogar ao seu lado e Jair jogou um pouco mais à frente, já que estava um pouco mais cansado, né? E se a gente for comparar, a gente questiona muito por ter um banco repleto de meninos da base. Mas o Palmeiras hoje nas substituições do segundo tempo entrou com mais jogadores da base do que nós, para a gente ter uma ideia. O Vasco volta a ser competitivo então, torcedor. Abel Ferreira já tinha falado durante a semana e confirmamos em campo. Aos poucos esse time vai mostrando a capacidade de buscar resultados e de jogar bem também, porque hoje o Vasco fez um excelente jogo. E jogadores também que eram questionados sem muita razão pela torcida, como Pedro Raul, Peck, Andrei e Léo Jardim, vão ressurgindo e fazendo um ótimo início de Campeonato Brasileiro. Barbieri vem dando uma cara para o time do Vasco e mostrando consistência. O calendário pode pesar a nosso favor daqui para frente. E lembrando também que depois da 13ª rodada, a janela internacional reabre e o Vasco deve contratar mais peças. Hoje, a gente entendeu a real necessidade de um camisa 5. Rodrigo é jovem e é natural que oscile. A cobrança em cima dele não pode existir nesse momento. Mas aos poucos, a gente vai entendendo cada vez mais o time do Vasco e as suas necessidades. Eu avisei, torcedor, no dia 11 de janeiro.
O Vasco vem forte esse ano. Fizemos 4 pontos contra 2 dos 3 candidatos ao título. E a imagem que fica é a de 60 mil vascaínos aplaudindo o time depois de mais uma boa partida. Ou quase 60 mil, né? 59 mil e poucos vascaínos no Maracanã hoje.